Ou seja, você se alimenta, você come direito, você come na porção certa, na quantidade certa, na distribuição certa dos grupos alimentares, mas então, por que será que é importante, apesar de tudo, apesar de você comer direito, comer porcionado, na quantidade certa, você precisa ainda suplementar? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, porque era uma coisa minha também. Eu sempre achei besteira suplementar. Eu achava assim, ah, não, eu acho que não tem necessidade. Os nutrientes já estão suficientes, estou absorvendo, estou com uma nutricionista, que isso é super importante, entendeu? E mesmo assim a gente vê que ainda falta micronutrientes, nutrientes essenciais, vitaminas essenciais, que nos ajudam muito na saúde social, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, na saúde mental e na saúde profissional. Nossa, mas suplementar ajuda tudo isso? Sim. Por quê? Porque a hora que você suplementa, você se equilibra mais, você melhora todas aquelas faltas que seu organismo, ou por um excesso de estresse, ou por realmente não conseguir absorver algumas coisas que são mais difíceis de absorver, elas têm que estar biodisponíveis, ou seja, bem disponíveis para nós absorvermos, e às vezes a gente não consegue, né? Só pela alimentação. Então, por isso, a gente tem que pensar em suplementar. Aí, eu faço uma pergunta, então, para vocês, né? Vamos responder um questionário aqui, só que vocês quietinhos aí, pensando na nota que vocês vão dar, para que, de 1 a 5, primeira pergunta, durmo o suficiente para acordar bem? Que nota que você dá, né? De 1 a 5. Aí, minha alimentação é variada e equilibrada, ou seja, balanceada. Aí você também dá uma nota para isso de 1 a 5. Raramente fico doente, né? Então, que nota que você dá? Sou equilibrado, equilibrada e raramente me estresso ou fico ansioso. Nem vou comentar essa, né? A nota de 1 a 5, certo? Sendo 1 bem tranquilo e 5 muito estressado, muito desequilibrado, né? Então, minha pele, unha, cabelos estão fortes e saudáveis. Que nota que você dá? E sinto desconforto físico e dores no corpo diariamente. Então, que nota que você dá para isso? Sendo que 5 é bem desconfortável, bem ruim, e a gente vai ver por quê depois, né? Bem inflamado. E pratico exercícios físicos diariamente. Olha aqui o questionário, não é assim, de vez em quando, ou 2 vezes por semana, todos os dias. Todos os dias. Então, a nota que vocês vão dar. Então, você que está aí entendendo a sua nota, depois você vai somar. Você vai ver o quanto sua qualidade de vida está ruim, média ou boa, né? Então, dependendo do que você responder desse questionário muito simples, é só a título de a gente começar a entender o quanto a gente está desequilibrado ou não, né? Ou está equilibrado, está bem, a qualidade de vida boa. Eu acho que, gente, cá entre nós, nessa pandemia, ninguém está com uma qualidade de vida muito boa. Pode ser fisicamente, porque estamos nos cuidando mais, mas emocionalmente não estamos bem, né? A maioria das pessoas que nós conversamos não estão bem, certo? E então a gente precisa entender para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida emocional também, e mudando os hábitos diários negativos que nós temos. Gente, mudar hábito é a coisa mais difícil do mundo.
certo? Você mudar hábito. Você tem o hábito de fazer aquilo. Então, aquilo você incorpora. E agora a gente tem que reprogramar para você mudar hábitos negativos para positivos. Isso é muito difícil. A gente sabe disso, né? Então, o que está acontecendo hoje conosco, né? Primeiro, a má nutrição é a causa número 1 dos problemas de saúde hoje, a gente sabe. Então, a nutrição é muito importante, a boa nutrição. Agora, o que está acontecendo além disso, além da má nutrição? Nós temos muito tempo online hoje. Isso aqui, gente, cansa. A gente precisa de contato. Nós nunca percebemos tanto que o contato físico é muito importante. Nessa pandemia, a gente está tendo essa noção. Essa vida online aumentou absurdamente. E isso é danoso para a nossa saúde física e emocional. Pular a refeição também não é legal. Relacionamentos tóxicos. Gente, o que está acontecendo hoje? Dentro da casa, você está trancado com seu filho, estudando online, seu marido trabalhando online, você trabalhando online, todo mundo lutando por um espaço na casa, pelo computador, pela internet. Então, começam-se o relacionamento que era saudável, entra, sai, vai para lá, trabalha, volta, tá tudo dentro de um ambiente. E quem mora em apartamento? Então, gente, começa a ter uma toxicidade ali nos relacionamentos. E olha, os casais que estão passando por essa pandemia e conseguindo sobreviver são heróis, né? Porque o que está tendo de gente brigando e se separando aí, e aumentam esses relacionamentos tóxicos, e relacionamentos com outras pessoas também que não são sadios. O ciclo sono-vigília alterado, dormir tarde, acordar muito cedo, ou trocar a noite pelo dia, né? Todo o metabolismo de cortisol, melatonina, tudo desequilibra. Então, a gente tem que prestar atenção. Tudo isso é danoso para a nossa saúde e a gente vai entender por quê. Então, o desequilíbrio, vida pessoal, lazer e trabalho, né? Então, a gente tem que ter equilíbrio. A gente está tendo pouco lazer. Nós estamos tendo, às vezes, trabalho excessivo. No computador, exige-se mais, né? Então, isso acontece o quê? Esse desequilíbrio, você começa a adoecer, o seu estresse oxidativo começa a aumentar, que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. E aí eu falava, né? Eu falava isso. Eu faço uma dieta saudável e balanceada, então eu estou bem. Não preciso suplementar, certo? Errado, entendeu? Fui descobrir depois que é errado, que você tem sim que suplementar, certo? Então, gente, não é porque você faz uma dieta saudável, lógico, graças a Deus, isso é muito importante, né? Você se alimentar direito, comer direito, evitar açúcar em excesso. E a gente sabe, eu não vou nem estar dando aula de nutrição aqui para vocês, porque não é o caso. Mas a gente, além disso, precisa suplementar. Bom, aí voltando nesse slide anterior, eu falei assim, bom, eu faço uma dieta saudável e balanceada, então eu estou super bem. Só que vamos responder essas perguntas aqui, ó. Primeiro, você sente algum desses sinais? Cansaço, falta de energia, mudanças de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores musculares e nas articulações, unhas quebradiças, pele opaca, ressecada, sem viço, queda de cabelo, cabelo sem brilho. Se você respondeu pelo menos uns 3 itens desse, significa que você tem sim que suplementar, né? Então, a sua alimentação, por mais balanceada, por mais equilibrada, ainda não está suficiente para que você reduza o estresse das suas células, oxidativo da sua célula.
Então, esses sinais, gente, que eu acabei de falar, são sinais de deficiência de nutrientes, né? Então, todos aqueles sinais anteriores que a gente viu. Bom, por que então suplementar? Por que fazer um programa de nutrição diária? Certo? Então, é muito importante a gente entender que a vida inteira de uma ótima saúde, ela começa com o fornecimento de nutrientes essenciais para a célula. Então, a célula, gente, o que você comeu é metabolizado, é transformado e vai ter que chegar nela. Vai ter que chegar nela para ela poder utilizar e trabalhar direitinho. Então, isso que a gente tem que entender, que muitas vezes a gente come e não consegue esse metabolismo e acaba não chegando tudo que a célula precisa para ela, certo? E isso vai causando envelhecimento celular, ela vai ficando desnutrida. Então, a célula vai envelhecendo precocemente. Esse é o grande pulo do gato para a suplementação. A suplementação, você tem minerais, vitaminas, ômega, que são os óleos, né, ácidos graxos, biodisponíveis, de rápida absorção. Então, você tem uma certeza melhor que isso vai estar entrando dentro da sua célula. Então, isso é muito importante a gente entender a diferença de você suplementar direitinho com uma boa alimentação, com uma alimentação balanceada. Você tem um ganho muito, muito grande de vida e de saúde, né? De longevidade e saúde. Bom, então, não vamos falar de química, mas a importância de você entender o que é um radical livre, para a gente entender o que acontece dentro da nossa célula, que esse radical que todo mundo fala, né? Radical livre, destrói a célula, danifica. Mas vamos entender um pouquinho o que acontece aqui, né? Eu tenho uma molécula, isso aqui é uma molécula de oxigênio, né? Então, é uma molécula de oxigênio. E quando essa molécula ela sofre interferências, por exemplo, poluição, radiação solar em excesso, o próprio metabolismo, a própria respiração nossa, o simples fato de eu respirar libera um elétron, ou seja, sai uma partícula dessa molécula, sai um elétron dessa molécula de oxigênio. E essa molécula vira um radical, certo? E o que esse radical faz dentro do nosso organismo? Ele começa a danificar as mitocôndrias, que é onde a célula vai fazer a respiração. Ela começa a danificar pedaços da célula. Então, ela começa a estragar, vamos falar assim, a nossa célula. Então, a gente todo dia, toda hora, está liberando radicais livres, porque estamos vivendo, estamos respirando, o nosso metabolismo está acontecendo. Mas o que então é danoso? Por que o radical, se faz parte da nossa natureza, é isso que eu quero que vocês entendam, ele faz parte da nossa natureza, escapar esse elétron do oxigênio para liberar o radical. E por que então que é tão danoso? Quando há, gente, um desequilíbrio, ou seja, muita produção de radical livre em excesso. Disso nós chamamos de estresse oxidativo. O corpo entra num estresse excessivo, oxidando, ou seja, liberando esses radicais em excesso, muito mais do que você liberaria normalmente. Isso é perigoso. Não simplesmente o radical em si, por si só, mas o aumento desse radical e nada para neutralizá-lo. Agora, Renata, quem neutraliza o radical livre? O antioxidante.
Então, eu tenho aqui uma molécula antioxidante, pode ser um óleo essencial, que nós vamos falar, né? Uma vitamina, né? Então, são antioxidantes que doam um elétron, doam um elétron para que o radical se estabilize novamente e não saia que nem louco por aí, destruindo tudo. Resumindo, para vocês entenderem, a gente não vai aprofundar, mas só para vocês entenderem por que eu tenho que dar uma neutralizada nesse radical, certo? Para equilibrar de novo. Porque senão ele produzido em excesso vai danificar as minhas células mais rapidamente e eu vou envelhecer mais rapidamente. Desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Por causa dos radicais, eles estão sendo liberados e o corpo e as células estão se deteriorando. Mas a gente pode retardar isso, né? A gente tem condições de inibir um pouco esse envelhecimento celular. Por isso, a gente trabalha com os antioxidantes, que é o que a gente vai falar agora, da suplementação, né? A importância de você trabalhar a suplementação. Então, o excesso de radicais livres, eles causam o estresse oxidativo, como eu falei. Então, você está respirando? A pergunta que eu faço. Sim, lógico, senão eu não estaria nessa live. Então, você já está liberando radical livre, beleza? Joia. Só que você fuma? Você usa álcool em excesso? Você usa medicamentos em excesso? Você está sujeito a muita poluição? Você tem muitas doenças, né? A alimentação sua não está adequada? Você tem exposição excessiva ao raio solar? Tudo isso, gente, aumenta o estresse oxidativo. Então, já existe por natureza por si só. Mais fumo, mais álcool, mais medicamentos em excesso, mais poluição, mais doença, mais alimentação inadequada, mais exposição excessiva ao sol. Aí você tem um desequilíbrio muito radical livre e os seus antioxidantes não conseguem neutralizar. Aí vem doença, câncer, envelhecimento precoce, doenças autoimunes, tudo em decorrência do estresse excessivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, qual é o mecanismo do envelhecimento celular? Né? Como que nossas células, então, envelhecem? Só resumindo o que eu acabei de falar. Os radicais, eles danificam o DNA da célula. Então, o radical vai lá, destrói o nosso material genético e altera o metabolismo das mitocôndrias. E hoje, por causa da Covid, nós temos que tomar muito cuidado com o estresse e o desgaste das nossas mitocôndrias. Quem teve Covid, gente, ou quem teve doenças, por exemplo, a dengue, que Tatuí, né, tá lotado de dengue, tem que repor agora antioxidantes para que as mitocôndrias elas comecem a se restabelecer, porque elas ficaram muito estressadas, muito doentinhas, né? Então, o que acontece? Os radicais livres, eles danificam o DNA, danificam a mitocôndria e outros pedaços da célula. Aí, o que acontece? A célula está judiada, vamos entender assim, vamos falar bem simples para todo mundo entender. A célula está judiada. E aqui, e o que ela falou? Nossa, eu estou sendo atacada, eu estou transtornada aqui. E eu vou, então, fazer defesas. Eu vou me defender, eu vou inflamar. Eu vou inflamar porque eu vou me defender. A defesa dela é um processo inflamatório. E o que acontece? Os tecidos inflamados, eles são mais propensos a fatores do estresse oxidativo, dos radicais ali atacarem, né? Mais ainda, quer dizer, é uma bola de neve. O radical ataca no começo, ataca no final e as células começam a se envelhecer, estragar, deteriorar e você envelhece precocemente, tanto aparência quanto internamente. Então esse é o ciclo vicioso aqui que a gente tem que diminuir, tem que cortar. Bom, o que causa, né? Em que órgãos acontece, né, esse estresse oxidativo? No corpo inteiro.
todos os sistemas são afetados. Pulmão, coração, vasos linfáticos, sistema nervoso, sistema digestivo, respiratório, ossos, músculos. Todos os sistemas são afetados por excesso de oxidação, de estresse, né? De desequilíbrio celular. Bom, então, qual é a dica que eu dou, além da alimentação saudável e tudo mais? Suplemente com produtos antioxidantes e produtos bons, produtos de primeira linha, né? Não adianta se suplementar com coisas mais meia boca, falar assim, né? Português claro. Então a gente tem tecnologia hoje, né? As empresas elas têm tecnologia para desenvolver suplementos muito equilibrados, né? E então é um pouquinho que a gente vai falar dos nossos suplementos, dos suplementos que nós temos para a gente usar e se beneficiar. E quando eu vi, porque eu já suplementava com outros produtos, só que quando eu fui estudar melhor os suplementos da doTERRA, eu vi que eles têm, assim, de longe, uma qualidade muito superior. E aí, algumas coisas que eles têm, eu quero falar com vocês, eu quero mostrar para vocês a diferença. Depois vocês comparem também com outros suplementos. É importante vocês fazerem uma comparação, porque eu fiz. Então, são 2 suplementos. Nos Estados Unidos, gente, tem vários. Tem um suplemento que, inclusive, minha tia, a minha tia mora lá. E a minha prima e a filha dela, ela não é minha prima, porque ela casou 2 vezes, minha tia, então ela tem a minha prima e a filha dela, a outra filha dela. Elas pegaram Covid, agora, 1 mês atrás, nem 1 mês. Aí, o que aconteceu? Ela já é cadastrada comigo lá nos Estados Unidos, da doTERRA também. Eu cadastrei ela e ela ama. Ela compra todo mês, ela é apaixonada pela doTERRA. E tem um suplemento lá que não tem aqui no Brasil, chama Mitomax, mitocôndria, para atuar dentro da mitocôndria danificada. Chama Mitomax. E esse suplemento e esses 2, que é o X e o Mega e o VM Complex, esses 2, mais o Mitomax, que eu indiquei para ela tomar, para as filhas dela, né? Para as filhas dela tomar, porque ela não pegou Covid, as filhas que pegaram. Menina, elas melhoraram tanto, 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 principalmente com esses 2 e o Mitomax. Aqui não tem, infelizmente, porque é o que ajuda muito a recuperar as mitocôndrias pós-Covid, certo? Só que no Brasil não chegou para nós ainda, ela tem a sorte de ter lá, entendeu? Então, a Lídia, estou torcendo para chegar aqui, eu também, nossa, a hora que eu vi, eu falei, tia, por favor, compre o Mitomax, que é extremamente importante para a regeneração e equilíbrio da mitocôndria, que é onde você ocorre mais o dano do vírus, né? Ele vai danificar a célula inteira, mas a mitocôndria é que vai mais sofrer aí com esse ataque do vírus. Então, gente, o que nós temos dentro desses complexos que são importantes destacar, né? Eu coloquei algumas coisas legais que eu vi, que são legais para vocês entenderem, para saberem, poxa vida, legal, vou comprar, ou legal, vou tomar, que está guardado lá na minha gaveta e eu não uso, né? Então, a hora que eu descobri isso aqui, eu compro todos os meses, eu não deixo faltar, porque eu suplemento mesmo, né? Então, ele tem minerais, cofatores essenciais de produção de energia da célula. Então, ele tem, um cofator, que são substâncias, né, específicas para dar energia para a sua célula danificada, né? Então, ele vai atuar na mitocôndria. As vitaminas, eu quero ressaltar a K1 e a K2, que ele tem também nesse complexo X-ômega e VM complex. Ele tem a K1, gente, é responsável pela ajuda na coagulação do nosso sangue, e a K2
é para ossos, artérias, ossos. Então, é muito importante a K1 e a K2, essas duas vitaminas. E é difícil você encontrar sem manipular. Ah, mas dá para manipular? Lógico que dá, gente. Tranquilo, tudo dá para manipular. Só que você tem isso aqui, já aqui, ó, que é uma coisa que eu só vi aqui. Eu fui pesquisar outros suplementos, mais assim, da farmácia mesmo. Não tem as duas, K1 e K2, você tem que mandar manipular, certo? Aqui você tem. Então, outra coisa importante que nós temos é o metilfolato de cálcio. O que ele faz para nós, esse metilfolato? Ele sintetiza basicamente os nossos neurotransmissores. Ele atua na regulação do sono. Então, eu já tive cliente que começou a tomar a vitamina e começou a dormir melhor. Falou, nossa, eu estou dormindo melhor. Por quê? Porque você está suplementando, né, com um produto, né, com uma substância que ajuda na síntese da dopamina, norepinefrina, serotonina, melatonina, os neurotransmissores importantes para o humor, para o sono, certo? Então, e a metilcobalamina, que é a vitamina B12, que é para sistema nervoso, para célula sanguínea, para sangue, para anemia. Então, tudo isso você encontra já pronto, biodisponível, ou seja, pronto para absorção, dentro do complexo. E ácidos graxos essenciais, certo? Que a gente vai falar, que é o X-ômega. Então, são ácidos graxos muito importantes para dar suporte na célula, para crescimento da célula, para desenvolvimento celular. Principalmente, gente, ó, cérebro. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, guardem isso do coração que eu estou falando para vocês. Nunca, ó, olha a palavra, depois a Ana Paula, se ela não caiu a linha dela aí, ela vai falar. Ó, a suplementação de ômega para o sistema nervoso, gente, é fundamental. Se você quer manter o seu sistema nervoso até o final da sua vida e prevenindo o envelhecimento celular, tome ômega 3 de qualidade. Tome, porque você supre todo o processo neurológico precisa de gordura, o cérebro precisa de gordura. E o ômega 3, ele supre isso, né? E nós não conseguimos comer a quantidade suficiente. Então, a gente tem que suplementar. Ômega 3, eu vou comer salmão todo dia? Um monte de salmão todo dia? Não vou conseguir comer, gente. Então, a gente tem que suplementar, certo? Então, o X-ômega, ele é um complexo de óleos essenciais com ácidos graxos, com ômega 3. Então, ele tem ácido graxo e ele tem óleos essenciais da doTERRA. Então, ele é um complexo, né? Olha o vermelhinho aqui, ó. Ele é vermelhinho. Eu vou mostrar por que ele tem essa cor bonitinha aqui, vermelha. Eu vou pegar um aqui para vocês verem, ó. Então, veja, ele é uma combinação de ácidos graxos com óleos essenciais. Óleo com óleo, certo? Combinam. Então, a doTERRA, ela colocou nessa formulação essas duas combinações. Então, para um adulto saudável, 19 anos para cima, que não tem patologia de base, não tem que falar com o seu médico se você tem alguma patologia, para você ver se é tranquilo suplementar. Normalmente o médico libera, não tem problema nenhum, mas sempre tem que conversar com ele, com o seu nutricionista e tudo mais. Mas assim, uma pessoa adulta, jovem ou idosa, saudável, que não tem uma patologia grave, que precise prestar atenção, você pode tomar 2 cápsulas numa refeição e 2 na outra refeição. Então, são 4 por dia. 2 e 2. Eu faço almoço e jantar, tá? Tem gente que faz café da manhã e jantar. Tranquilo, certo? E o que nós temos no ômega? Então, o óleo de peixe, óleo vegetal também. Então, tem
EPA e DHA. Isso é importante. Os dois ácidos graxos importantes, 300 miligramas de cada um dentro da cápsula. O que eles fazem, gente? Então, o que ácido graxo faz? Ele é anti-inflamatório. Ele é protetor do coração, de vasos sanguíneos. E ele, olha aqui, ó essa frase, grava, grifa aí. Alimento fundamental do cérebro. Então, ômega, alimento fundamental do cérebro, melhora a sua cognição. O que é cognição? A capacidade de você associar, relacionar, entender, responder. Isso é cognição. Então, melhora o funcionamento do seu cérebro. Ele é neuroprotetor. Então, uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz de óleos essenciais com um professor, ele falou o seguinte: todas as pessoas que eu indico óleo essencial para Alzheimer, eu indico suplementar com ômega 3. Então, além do óleo essencial que ele está indicando, ele suplementa com ômega 3. Isso é super importante para o desenvolvimento do cérebro, para melhorar ou para diminuir o avanço da doença. A gente sabe que Alzheimer não tem cura, mas você consegue retardar o aparecimento dos sintomas mais graves. Então, vamos começar agora, né? Então, a gente não vai esperar chegar até lá, mas vamos começar a suplementar, a nutrir nosso cérebro com ômega, com os ômegas 3, com os ácidos graxos essenciais, tá? E uma coisa importante dos ácidos graxos, eles são importantes para a retina, Então, também é importante a gente estar suplementando. E, como não podia faltar, né, os óleos essenciais que estão dentro do ômega. Então, eles estão dentro aqui, junto com o ômega 3, que são os óleos de hortelã-pimenta, cravo, gengibre, frankincense, que é o olíbano, o tomilho, né? Camomila alemã, alcaravia, né? Então, são óleos essenciais antioxidantes. São óleos essenciais, gente, o cominho, esse óleo essencial de cominho aqui, não tá aqui, não tem na fotinho aqui embaixo, mas ele é importantíssimo para inibir uma enzima. Essa enzima, ela transforma açúcar em álcool dentro do fígado. E o que acontece? Ela inibe, desculpa, não transforma, ela inibe o açúcar em álcool, ela inibe, não transforma. Para quê? A hora que você não converte açúcar no seu organismo em álcool, você não diminui o dano celular, principalmente para diabético. Então, o cominho é um composto que tem no óleo Zengest, que eu falei a semana passada dele, do Zengest. Tem o cominho. Para quê? Para quem é diabético, pode se beneficiar com o uso dos óleos essenciais. Por quê? Porque esse óleo, cominho, ele faz isso, ele inibe a enzima que converte o açúcar no álcool. Então, o álcool é tóxico para o fígado, para os órgãos, e vai danificar os nervos. Então, olha que legal, né? Então, é uma coisa legal. E tem tudo isso aqui dentro, né? Olha quantos óleos essenciais tem. O cravo é extremamente antioxidante, virucida, bactericida. O gengibre, altamente anti-inflamatório e bom para a memória, para a cabeça, né? Para o cérebro. O frankincense é anticancerígeno. E o tomilho é antioxidante poderoso, é um fenol extremamente antioxidante. E o hortelã-pimenta, gente, ele é um ativador de cognição. Ele ativa, ele tem mentona, mentol, ele trabalha o cérebro na conexão de neurônio mesmo, na ativação neuronal. Então, isso que é legal. E você tem isso, além de você estar tomando os ômegas 3, você está tomando os óleos essenciais todos os dias. Então, eu achei fantástico isso, né? Unindo o útil ao agradável aí.
Então, o que mais que ele tem? Então, vamos resumir aqui para a gente entender e não ficar tão difícil, né? Ele tem umas microalgas, que elas são vermelhinhas, certo? Chama astaxantina. Essas microalgas, o que elas fazem? Elas combatem radical livre, protegem o coração, anti-inflamatórias, são antitumorais, equilibram os hormônios, né? Então, olha quanta coisa elas fazem, melhoram a parte cerebral. Então, é um complexo. Vitamina E, antioxidante, né? Vitamina E natural, não é nada sintético. Então, extremamente antioxidante a vitamina E, para pele, para cabelo, para doença neurológica. A vitamina E é fundamental para coração, né? Gente, ó, mulherada na menopausa, não sei vocês, mas eu tô, né? Espero que nem todas, né? O hormônio estrógeno abaixa. E quando o estrógeno abaixa, o coração ele fica desprotegido, porque o estrógeno é um protetor cardíaco. Então, gente, vocês precisam prestar atenção no coração. A mulher, né, menopausada. Por quê? Porque realmente você precisa de suporte para o seu aparelho circulatório, principalmente para o coração, por causa que o estrógeno cai, né? Infelizmente. A luteína para a pele. Então, eu tinha a pele muito seca. Quando eu comecei a suplementar, no segundo mês, no primeiro mês eu não notei tanto, comecei a notar uma melhora. No segundo mês, minha pele, gente, melhorou muito. Era seca, 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 seca. Também por causa da baixa de estrógeno. Então, melhorou muito minha pele. Isso eu não posso nem falar, porque minha pele tá outra. Mas suplementando, eu faço certinho, gente. Então, assim, eu vou tomar um dia, daí não tomo 2. Aí eu tomo 3, não tomo 5. Aí não resolve, né? Ou você faz ou você não faz. Então, todos os dias, 2 e 2. 2 no almoço, 2 no jantar. É direto, direto. Zeaxantina é outro componente importante para prevenir envelhecimento precoce celular, né? Então, ela é extremamente antioxidante. O licopeno. Licopeno é muito importante para reparar dano celular. Olha quanta coisa para a célula, direto na célula. Então, o objetivo é atingir a célula e suprir a célula de tudo que ela precisa. E o beta-caroteno, alfa-caroteno, todo mundo sabe que para a saúde ocular é importante, né? Cenoura, né? Beta-caroteno. Então, para a saúde ocular e é antioxidante também. E a vitamina. Então, o que você faz? Você faz um combinado, né? Você combina o ômega com a vitamina. Então, você faz um bem bolado. Você toma 2 desse, 2 desse, 2 desse, 2 desse. Fala, mas nossa, é um monte. Não é, gente. É o que você precisa para suplementar, certo? Isso falando de uma pessoa que está bem, não tem nenhuma patologia gravíssima que você precise estar suplementando a mais, entende? Eu estou falando de uma pessoa normal, assim, sem danos graves. Agora, a vitamina, o complexo vitamínico, gente, ele foi formulado para ser usado junto com o Exo-ômega, né? Então, a gente combina os dois. Eles fazem um par perfeito, como a gente fala. E ela é rica também em minerais e vitaminas essenciais, ou seja, aquelas vitaminas que a gente não produz. Então, nosso corpo tem vitamina que a gente não produz, que a gente precisa suplementar. Então, o X-Omega, o VM Complex, ele está ajudando a você fazer essa suplementação. Então, o que acontece aqui? Ele é um conjunto, né, de vitaminas e minerais, onde ele ajuda. Olha aqui, eu coloquei em vermelho aqui uma coisa importante. Fórmula equilibrada de vitaminas biodisponíveis. O que significa isso? Ela entra e automaticamente ela é absorvida e vai para o destino dela. Ela é utilizada, certo?
Então, não fica lá que você precisa tomar mais alguma coisa, e mais alguma coisa, e mais alguma coisa, para ela poder ser absorvida. Não, ela já está pronta. Entrou, absorveu, usou. Isso significa biodisponibilidade. Então, auxiliam nas funções energéticas e imunológicas. Então, te dão energia. Gente, eu notei isso. Eu notei isso porque eu faço corrida, eu faço ginástica todos os dias. E eu estava cansada, cansada. Lembra aquela perguntinha lá? Ah, mas eu como direito, tudo, mas você está cansado? Sim. Minha resposta é sim. Você está sem disposição? Sim. Principalmente depois da menopausa. É uma tristeza, gente. Sinto muito. Então, o que acontece? A hora que eu comecei a suplementar, gente, melhorou. Isso é nítido, foi visível. A minha energia melhorou, eu corro super bem, não me canso extremamente. Cansa porque sempre cansa. Mas então é super legal. Você tem produtos de qualidade. Elas auxiliam a função energética e imunológica, fornecem as 22 vitaminas essenciais que nós não produzimos, nós precisamos ter, né, via alimentação, via suplementação. Oferece uma combinação equilibrada de A, C, E, né, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B, e inclui uma mistura equilibrada de minerais quelatados, ou seja, prontos para serem usados também. Né? Então, cálcio, magnésio, zinco quelatado. O que é quelatado? Pronto. Então, não precisa de nada mais para ele entrar na sua célula. Ele está pronto para entrar e ser utilizado na célula. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui, que a gente já está finalizando. Veja bem, quando eu fui estudar isso aqui, eu estava pensando no Covid. O que acontece hoje? Hoje a gente está suplementando, indicando, orientando as pessoas. Suplementa, olha seu exame, vê como é que está seu nível de vitamina D e vitamina C e zinco. São os três fatores, né, importantes para você poder suplementar para melhorar sua imunidade contra o vírus. Porque a gente sabe que a vitamina D já tem várias pesquisas falando que você tem que manter um nível de 35 microgramas, né, por metro quadrado, uma coisa assim. Eu não vou saber o volume certo. Depois eu até pergunto para a Ana Paula. Mas você tem que manter um nível de 35 acima para você ter uma proteção celular contra o vírus. Isso já foi provado, já tem pesquisas e eu já li algumas delas, não todas, mas algumas delas. E eu fui ver a dosagem do zinco. Então, olha a história para chegar aqui. Eu fui ver a dosagem do zinco, se é 30 miligramas que eu podia para repor. E exatamente 30 miligramas tenho da doTERRA. Então, tomando 2 no almoço, 2 no jantar, você tem exatamente a quantidade de zinco que você precisa para ajudar na prevenção. Lógico que máscara, álcool gel, distanciamento, mas ajuda na prevenção da sua célula. Então, o zinco é muito importante, a vitamina D é muito importante, a vitamina C é muito importante. Então, a hora que você olha o rótulo, que é o que eu fui estudar, o rótulo, eu vejo que eu tenho aqui 15 miligramas e eu vou tomar 4, certo? Então, eu vou ter 60 miligramas, deixa eu ver, 4 cápsulas, a porção para 4 cápsulas, né? Certo? Então, eu vou ter uma porção de 30 miligramas que eu vou ter para suprir a minha necessidade, vamos supor, de zinco equilibrado, né? Quando você tem a doença, você tem que aumentar o zinco, né? Dobrar o zinco, certo? Então, só para vocês entenderem que você tem um complexo bem feito, com qualidade, né? Então, você tem, naturalmente, ele é seguro para você ingerir, ele é eficaz, ele tem um certificado de pureza testada, garantida, com poder de ação e desempenhos extremamente consistentes. O americano, gente, ele tem uma coisa que eles fazem produtos, eles fazem bons produtos.
né? E a doTERRA, ela faz produtos excelentes, com uma pesquisa muito embasada em cima dos produtos. Isso que é legal e isso que eu fui estudar. E eu fiquei mais apaixonada ainda pelas vitaminas e quis passar para vocês isso. Porque a gente não dá valor para isso aqui. Ah, tem vitamina lá. Tá, eu fazia assim também, gente. Ah, tem a vitamina lá. Fica lá a vitamina. Entendeu? Tá lá a vitamina. Ah, será que eu compro a vitamina? Será que não pego a vitamina? Ah, vou tomar só uma vitamina C efervescente, pronto, entendeu? E não. A hora que você vai estudar o complexo vitamínico, você vê que ela pensou em tudo, né? Ela pensou em tudo que pode equilibrar a sua célula, todos os nutrientes necessários para manter a célula trabalhando direitinho, reduzindo o estresse oxidativo, deixando o seu organismo mais próximo ao equilíbrio, né? Nunca vai estar 100%, mas mais próximo ao equilíbrio. Aí eu me apaixonei mesmo, né? Eu falei, nossa, a hora que eu comecei a usar 1 mês, 2 meses, 3 meses, papapá, já faz acho que uns 8 meses, sei lá quantos meses eu estou usando e estou gostando muito, não fico mais sem. Então, o benefício da suplementação é aumento das defesas do organismo. E hoje, quem não quer, né? Quem não está procurando aumentar suas defesas, reduzir inflamação, bem-estar geral, melhora o funcionamento músculo-osso, que é o aparelho locomotor, aonde você é o seu ir e vir, é o seu ir e vir. Melhor aspecto de pele, unha, cabelo. Então você começa a ter, não começa a derreter, né, gente? Despencar. E melhora toda a parte de equilíbrio do sistema nervoso, tanto a parte emocional, porque você trabalha também o equilíbrio emocional com os micronutrientes, você consegue equilibrar essa irritabilidade, esse nervosismo, falta de sono, tudo isso com a reposição de suplementação você consegue, e a alimentação também, certo? Então, assim, basicamente é isso. A gente tem, né, a nossa equipe chama Gota Essencial, para quem não conhece, né, ainda a nossa equipe. Eu coloco assim, bom é ser saudável, o bom é ser feliz. Então, esse é o nosso jargão, né? E assim, se você se inscreve na doTERRA, você tem o nosso acompanhamento da nossa equipe, consultoria de bem-estar, a gente te ajuda muito nessa parte de entender os produtos, né? Por isso que nós fazemos todas as quintas, hoje a gente passou para hoje, né? Não, hoje não é quinta, é quarta, porque amanhã tem treinamento de liderança da doTERRA, então eu puxei as nossas reuniões de produto e vocês entenderem o produto, né, gente? Entenderem o que vocês estão usando, entenderem para que serve, para poderem falar para as pessoas, para poderem usar, quem está aqui pela primeira vez, né? Você pode sim fazer sua inscrição na doTERRA, ou adquirir um kit de cadastro, ou você fazer uma adesão e efetuar sua inscrição para fazer parte da nossa comunidade. A gente tem workshop gratuito, a gente tem Telegram, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu coloco os clientes para a gente estar trocando figurinha, eu coloco pesquisa lá, muita pesquisa. Eu adoro pesquisar, ver os PubMed da vida. Então, eu sempre estou colocando coisa legal lá dos óleos essenciais. Aulas exclusivas que a gente dá, e-books, enfim, várias coisas. E treinamentos semanais, né, que nós fazemos para vocês conhecerem melhor a riqueza que são esses produtos. É riqueza. Então, a hora que você vai estudar isso aqui, você vê o quanto ele é completo, pensado, equilibrado, formulado de uma maneira para te ajudar mesmo, para você sentir o efeito mesmo. Isso que é legal. Renata, quanto tempo eu começo a sentir? Eu comecei a sentir o efeito mesmo depois de 1 mês de uso, né? 1 mês usando certinho, eu comecei a notar a melhora, entendeu?
Então, foi assim, para falar de uma... 15 dias você nota alguma coisa? Nota, mas um mês você nota muito mais, né? Fazendo direitinho. E eu tenho uma equipe de consultores também, né? Se quem gostaria de trabalhar com a doTERRA, com o negócio doTERRA, a gente tem mentoria, eu faço mentorias com os meus, né, liderados, enfim, apoio, grupo de WhatsApp, e é bem legal. É uma comunidade, gente, é um movimento, né? doTERRA é um movimento, é uma coisa linda, porque você leva saúde e bem-estar para as outras pessoas. Isso a gente, que é o que eu amo fazer, né? Eu amo ensinar, eu amo orientar, ajudar. É uma coisa que faz parte de mim.